Graça e paz, irmão, gratidão, damos a Deus pela oportunidade de um novo dia estarmos juntos para poder meditar na palavra do Senhor. E hoje, 8 de fevereiro de 2025, nesse momento já bem tarde da noite, 21 horas e aproximadamente 25 minutos, nós vamos meditar no primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 5. Nele diz: "E os repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais dos santuários e maiorais da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar." Nós temos aqui o cenário simples, mas importante. Nós estamos olhando agora, na verdade, que Davi vai dividir quem são as pessoas que vão servir como sacerdotes. Nós temos que lá desde o princípio o sacerdócio é desenvolvido, vamos dizer assim, é desempenhado por aqueles que são da família de Levi, mas que vêm da tribo de Levi, mas que vêm da família especificamente Arão. Nós temos diversos levitas e esses levitas tinham a obrigação, de servirem os sacerdotes. E assim nós temos aqui nesse momento. Nós temos que Arão nesse tempo já não existia mais, mas ele frutificou 4 filhos. O filho dele foi Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Sendo que os 2 primeiros, Nadab e Abiú, eles foram mortos porque descumpriram e desobedeceram à própria vontade de Deus. E Itamar e Eleazar são aqueles que vão suceder ali no tempo de Davi. Ou seja, quando eu falo Itamar e Eleazar, são os seus descendentes que vão descender para poder fazer a linha dos sacerdócios. E aqui o versículo ele traz um princípio muito interessante, que é um princípio para evitar discórdia, para evitar inveja. Nós temos que as tribos elas eram divididas de forma diferentes. E justamente essa diferença que existe poderia ser que quando fosse, vamos dizer assim, designado de uma família para desempenhar, porque seriam 24 turnos, 24 turnos como se fosse 1 hora por dia para cada um, e um achasse que estava sendo, vamos dizer assim, suplantado, sendo suprimido a sua importância em relação ao outro. Então, para evitar isso, e o Senhor, como era o Deus da sorte, nesse aspecto aqui, não se trata de jogos de azar, nada nesse sentido, então entendeu-se que seria a forma mais adequada. E isso aplicaria uma justiça, porque lá no versículo 4 diz assim: "E achou-se que eram muitos mais os oficiais de Eleazar entre os chefes da família do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, apenas 8. Ou seja, nós tínhamos 2 por 1. Nós tínhamos 2 sacerdotes da tribo de Eleazar contra 1 sacerdote da tribo de Itamar. Isso queria dizer que, quando chegasse no 16º sacerdote, ia repartir de um lado para uma família e do outro lado para outra. E sendo que os demais, do 17º ao 24º, seriam de Eleazar, porque teria a maior parte. Mas mesmo sabendo que a maior parte caberia a Eleazar, haveria um princípio de justiça, porque até onde se podia, se aplicou-se, vamos dizer assim, não se aplicou-se o favorecimento de um nem a outro. E o interessante de tudo isso, para poder dar um princípio de legalidade, de autoridade, o versículo 6 nos traz assim: "Os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, o filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, uma dentre as casas dos pais se tornou para Eleazar e se tomou outra para Itamar." E aqui nesse versículo nós temos justamente uma questão de poder da legalidade, para poder evitar, vamos dizer assim, o favorecimento e mostrar para todos que há uma publicidade do ato, que há uma fiscalização, que tudo está sendo feito perante a vontade. Ou seja, nós temos algumas autoridades interessantes. Nós primeiros ele relata que Semaías, que serviu como escrivão, aquele que registrou todos os dados de como foram feitas vamos dizer assim, as divisões das funções, a colocação de cada membro de cada família. Nós temos também que estava presente o próprio rei Davi e os demais príncipes, ou seja, a própria realeza ali. E temos que havia o representante de Abiatar, de Eleazar, que era o Zadok, o representante dele, e tinha também Zadok, que é representante ali do Eleazar, e tinha também o sacerdote Aimeleque, filho de Abiatar, ou seja, que vem do caso da família do Itamar. Ou seja, para todos ali estavam presentes para poder mostrar o grau de seriedade, o grau de importância que aquela, vamos dizer assim, que aquela divisão tomava-se ali perante aquele povo. E aí foi feito ali entre o versículo 7 até o versículo 18, a gente vai ver que 20 cada um como foi se dividiram e a quem coube cada responsabilidade. E esse capítulo, ele traz também algo muito interessante, porque ele também vai trazer, vamos dizer assim, uma relação de nomes, de sucessores ali, dos restos dos filhos de Levi. Lembrando que dos filhos de Levi nós temos o quê? Os coatitas, os meraritas e os gersonitas. E o interessante é que quando você vai do versículo 20 até o versículo 25, ele vai trazer uma relação dos filhos de Arão, que é um coatita. Ou seja, ele vai trazer a relação dos coatitas, e quando ele chega lá do 26 em diante, ele traz uma relação, até o 30, ele traz uma relação dos filhos de Merari. E de forma inexplicável, ele omite, vamos dizer assim, os levitas originários ali dos gersonitas. Qual foi o propósito? Porque aqui a gente não tem nenhum sinal do que está acontecendo. Por fim,
A partir daí, nós temos então a divisão dos turnos, né, para aqueles que iriam exercer o sacerdote, ou seja, num turno de 24 horas, 24 sacerdotes divididos de acordo com as famílias, mostrando que a importância do trabalho, a importância da manutenção da palavra de Deus, e que, principalmente, que o inimigo, ele não dá tempo, ele não dá trégua. Às vezes, a gente como cristão, a gente tem um interesse, tem uma necessidade de pegar e descansar, a gente pode até descansar, mas é importante a gente preparar pessoas, deixar elas aptas para poder dar continuidade no trabalho, dar continuidade nessa batalha espiritual que vamos dizer assim, que todo cristão deve estar completamente envolvido. Servir na obra do Senhor, a gente não deveria ter isso como um grande fardo, mas deveria ter como uma possibilidade real e uma alegria sincera. E aqui, o zelo de Davi é mais um cuidado que ele está tendo até que seu filho Salomão efetivamente possa desenvolver e possa exercer o seu reinado. É como sempre se diz, e a gente vem repetindo isso a cada devocional anterior. Davi foi proibido de construir, levantar o templo. Um templo que nasce no coração dele, um templo que o próprio Senhor tem permissão e depois aceita isso como algo agradável. Mas o próprio Senhor disse, Davi, não faça isso. Mas Davi em nenhum momento parou. Então, para você que serve na casa de Deus, para você que às vezes nasce um propósito, mas que Deus não te permite, não desanime, a ver isso, faça a sua parte. Prepare tudo. Davi aqui está preparando tudo para Salomão, para que depois Salomão simplesmente goze do privilégio de ter um reino de paz e faça com que o reino de Israel prospere. Mas que pena que Salomão, de alguma forma, se perdeu na sua caminhada, se perdeu no sentido de não exercer a sabedoria que ele havia receber com a sua plenitude, tá bom? Graças e paz, que Deus possa te proteger, possa proteger a tua família e que possa fazer com que a gente, mesmo no momento de dor, e eu sei o que é dor nesse momento, né? Porque a minha família passa por um momento de dor, um momento de uma tristeza que realmente marca não só uma pessoa da família, mas marca muitos membros da família, né? Devido à perda que nós tivemos recente, mais especificamente na sexta-feira, né? Não, na quinta-feira, de quinta para sexta-feira. Mas a gente vai se fortalece e procura focar na obra do Senhor, no trabalho dele, no seu ministério, para que os nossos corações estejam em sintonia e em paz com aquele que é o propósito dele, tá bom? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, e que ele possa cuidar da gente.